Bom dia, pessoal. Muito bom passar a semana fora, chegar 1h da manhã de Minas Gerais do Congresso e ver essa sala cheia. E também nesse congresso pude ver o quanto a gente deve estar no caminho certo, como Sojiba, tratando de diversos temas da saúde da mulher, saúde reprodutiva, da violência sexual, da violência no parto e nascimento. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo e não posso deixar de também agradecer a SEIB, que tem sido parceiro esse tempo todo e tem patrocinado eventos como esse, de educação continuada, numa posição muito legítima e profícua com a Sojiba, sempre de maneira independente, patrocinando temas que são de interesse da sociedade e do ginecologista. Então, agradeço mais uma vez. E a gente vai passar só um vídeo institucional aqui da SEIB, antes de chamar a Silvia Viana, que vai coordenar essa excelente mesa. Atendimento que olha nos olhos e excelência em saúde. Esse é nosso jeito de cuidar de você e da sua família. Somos o SEIB Medicina Diagnóstica, para ficar mais perto de você, para te dar mais comodidade, para cuidar dos seus pequenos e daqueles que fazem parte da sua história. Inspirar pessoas a cuidar de pessoas é nosso propósito há mais de 3 décadas. Seja bem-vindo ao SEIB Medicina Diagnóstica. Oi, gente, bom dia. Eu sou Silvia Viana, estou aqui hoje como mediadora desse tema tão importante para o nosso dia a dia, né, na nossa prática. Então, a gente vai falar sobre planejamento reprodutivo em condições especiais. Quem falará dos temas é paciente pós-bariátrica, é a doutora Thaisa Trujillo. Pacientes com hepatopatias, doutor André Lira. E pacientes pré-menopausa, doutora Lorena Porto Magalhães. Eu agora vou convidar a doutora Thaisa Trujillo, que foi minha colega de turma. Para mim é um prazer muito grande estar com ela aqui agora. Então, ela é formada na UFBA, é médica do Núcleo de Obesidade do SEDEBA e preceptora da residência em endocrinologia no mesmo local e membro da diretoria do Departamento de Diabetes Mellitus da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Thay, a palavra é sua. Agradecer a Silvinha, né, as palavras carinhosas. É muito bom estar aqui hoje com vocês, com amigos, né, da época de faculdade, com alunos. Agradecer a Sojiba essa oportunidade de falar sobre um tema que eu gosto muito, que é paciente pós-cirurgia bariátrica, num momento tão especial, que é a gestação. Agradecer ao SEIB. E, na verdade, a gente vai focar em contracepção e avaliação desses pacientes depois da cirurgia. O que acontece? Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar grande número de pacientes após a cirurgia bariátrica. A gente trabalha no Estado, no SEDEBA, que é o centro de referência para esses pacientes. Então, com mais de 1.000 pacientes operados pós-bariátrico, todo dia chega um novo paciente gestante. E a gente tem tido a oportunidade de avaliar esses pacientes em relação a todos os momentos, aí, desde a anticoncepção até o parto, junto, claro, com vocês, ginecologistas. Então, assim, para mim é um enorme prazer estar aqui hoje falando para vocês sobre esse tema. Essa é a minha agenda. Para começar, eu acho que é importante a gente frisar que a obesidade tem aumentado de forma exponencial na nossa sociedade, então, tanto em mulheres quanto em homens, mas principalmente nas mulheres. E isso tem levado ao aumento de prevalência da cirurgia bariátrica nos Estados Unidos, na América Latina, na Ásia e no Pacífico, numa proporção extraordinária. Tem crescido muito o número de cirurgias bariátricas em todo o mundo. Isso aqui são dados do SUS, né? A gente tem observado que isso tem aumentado também na rede pública, mas também na rede privada, que é onde vocês se deparam todo dia com pacientes pós-cirurgia bariátrica gestantes. Em relação a essa população, eu trouxe esse slide porque eu acho assim, bastante interessante que os homens fazem bariátrica, mas a gente tem visto no nosso serviço muitas mulheres fazendo cirurgia bariátrica. As mulheres procuram mais o serviço de obesidade para a perda de peso, para fazer cirurgia e, consequentemente, para fazer bariátrica. E mulheres em idade que podem gestar, mulheres jovens. Então, a gente tem se deparado realmente com esse aumento dessa população. Falando um pouquinho de bariátrica, né?
eu vou me ater mais em Y de Roux, que é a cirurgia que a gente faz com maior frequência aqui no Brasil. Realmente, Y de Roux, Estados Unidos já tem aumentado bastante o sleeve, mas aqui, na nossa população, a grande maioria dos pacientes que chegam para a gente fizeram Y de Roux. Nessa cirurgia, existe uma redução do tamanho gástrico em torno de 30 a 50 ml e uma anastomose entre o estômago e o intestino delgado. Com isso, o duodeno fica excluído do trato digestivo. E qual é a implicação disso? Por exemplo, no ferro, a gente sabe que é muito importante a presença do suco gástrico, do ácido clorídrico, para a absorção do ferro. No momento que a gente tem um comprometimento da produção do suco gástrico, a gente não teria, na verdade, a produção, já que fica no fundo gástrico, e a gente excluiu o duodeno, a gente reduz a absorção de ferro. Além disso, quem trabalha com pacientes pós-bariátrica percebem que elas têm uma resistência muito grande a comer carne vermelha. Referem que mastigam, mas têm dificuldade realmente de estar ingerindo isso. E essas pacientes, claro, né, antes da gestação, se elas menstruam regularmente, a gente percebe que elas têm uma maior prevalência de anemia. A gente fez um trabalho lá no nosso grupo do CEDEBA, em que a gente percebeu que mulheres na MENACME que não faziam reposição adequada de ferro e se ausentaram do serviço, quase 100% tinham algum grau de anemia, sendo que algumas com hemoglobina bastante baixa, em torno de 4, 5. Vitamina B12, a mesma coisa. A vitamina B12, para ser adequadamente absorvida, ela precisa do fator intrínseco que é produzido no fundo gástrico. Se você, na verdade, não teria esse fundo gástrico, não teria o fator intrínseco, então a absorção da vitamina B12 também ficaria comprometida. Então, no duodeno é preferencialmente absorvido zinco, o cobre, ferro, cálcio, que são extremamente importantes estar equilibrados se a gente pensa numa gestação. Então, nessa paciente, a gente vai ter que ter um cuidado muito grande para normalizar todas essas deficiências antes do parto. Então, se a gente pensa numa paciente gestante, por exemplo, com deficiência de ácido fólico, B12, cálcio, zinco, vocês que no dia a dia trabalham aí com pacientes gestantes, percebem que esses pacientes podem ter uma série de dificuldades em relação à gestação e mesmo problemas, tanto para o feto quanto para a mãe. Por exemplo, espinha bífida com ácido fólico, né? Formação do esqueleto da dentição com cálcio, o próprio zinco com baixo peso, vitamina B12, enfim, o ferro extremamente importante, né, na gestação para oxigenar esse feto. Então, se a gente, na verdade, não tem um equilíbrio dessas alterações, a gente, consequentemente, vai ter um parto mais complicado, com maior prevalência de desfechos desfavoráveis. Então, só exemplificando aí, né? Então, a gente teria aumento de espinha bífida, prematuridade, pré-eclâmpsia e baixo peso. Também a gente tem prejuízo para a gestante, como as hérnias abdominais, a litíase, a hemorragia gastrointestinal e a própria herniação intestinal, que são mais prevalentes nessa população pós-bariátrica. Para ilustrar um pouquinho, eu trouxe 2 casos de pacientes nossos lá do serviço, né, que apareceram para a gente gestantes. RSB, sexo feminino, 34 anos, realizou cirurgia bariátrica em Y de Roux há 8 meses, comparece ao CEDEBA 7 meses depois de ausência às consultas e nutricionais, informando que está no 4º mês de gestação, sem queixas no momento, usando polivitamínico e engravidou usando regularmente o anticoncepcional oral. Refere que tem diagnóstico de SOP desde a adolescência. Então, o que é que a gente percebe? Que após a cirurgia bariátrica, esses pacientes se engravidam mais. Então, a gente tem que realmente alertar esses pacientes que é importante tomar um cuidado maior, porque eles falam para a gente, nossa, a minha vida inteira eu tive vida sexual normal, nunca engravidei. Então, eles entendem que depois da gestação vai continuar sendo da mesma forma. Não, muitas vezes, esses pacientes melhoram a fecundidade, reduzem as alterações relacionadas à SOP, porque reduz a resistência à insulina, reduz andrógenos, estabiliza os hormônios sexuais, e com isso a gente observa nesse trabalho aqui, que eu achei bastante interessante, trouxe para vocês, que após a cirurgia bariátrica, a alteração de ciclo e o hiperandrogenismo relacionados à SOP, eles reduzem bastante. Então, essa paciente, consequentemente, teria uma maior chance de gestação.
Além disso, uma outra coisa bastante positiva que a gente percebe, né, quem trabalha com bariátrica, é que essas pacientes se sentem mais atrativas. Então, a paciente que, na verdade, no início não tinha muita preocupação, iam desleixadas para a consulta, aí vão cabelinho cortado, maquiada, bonita. A paciente melhora a autoestima. Consequentemente, aumenta, né, o número de relações sexuais, aí propiciando a gestação. Então, outro fato importante que eu trouxe para ilustrar aqui esse caso é que esse paciente ele fez a cirurgia há 8 meses. 8 meses. E aí fica uma questão. Qual que seria o tempo recomendado para engravidar após cirurgia bariátrica? Logo depois o paciente pode estar engravidando? 3 a 6 meses? 6 a 12 meses? 18 meses? Então, assim, eu trouxe para vocês esse trabalho publicado no New England, né, de um grupo sueco, que eles têm uma casuística bastante ampla, né, porque lá todo mundo é registrado, então eles acompanham todas as gestações. Eles têm um N, na verdade, de 596 pacientes pós-bariátrica. Eles parearam com controles, 5 controles para cada paciente. E o que é que eles acharam de alteração? Eles acharam que reduziu o diabetes gestacional, que é esperado, né? Perdeu muito peso, reduziu o diabetes gestacional, reduziu os GIGs, os macrossômicos, mas aumentou os PIGs. Então, na verdade, a gente teria aumento de pequenos para a idade gestacional. E isso é um problema se a gente imaginar que o paciente engravida logo depois da cirurgia bariátrica. É o período de maior perda de peso. O que é que acontece? Qual é a curva pós-bariátrica? O paciente habitualmente faz a cirurgia e, nos primeiros meses, ela perde muito peso. Em alguns casos, mais de 50% do excesso de peso. Então, nessa fase de perda rápida de peso, não seria interessante que o paciente engravidasse. Primeiro, por causa da questão da perda ponderal, crescimento fetal, e também por causa das questões dos micronutrientes, né, que estarão comprometidos nessa fase de perda de peso mais rápida. Então, o que é que o nosso guideline recomenda, né? O nosso guideline recomenda que os pacientes sejam orientados a engravidar somente 12 a 18 meses. Então, para responder isso aqui, em termos de recomendação, seria em torno de 18 meses após a cirurgia bariátrica, né? Claro, com parto programado, bem avaliado a condição da paciente previamente. Ainda em relação ao caso 1, um outro dado que a gente achou bastante interessante, que a gente tem se deparado, talvez vocês também, na prática clínica de vocês, tenham percebido isso. Os pacientes estão engravidando usando anticoncepcional oral. Então, o paciente ela estava usando previamente, ela acha que ela está completamente prevenida, né, do ponto de vista de anticoncepção, e o paciente retorna para a gente grávida. Por quê? E aí, qual é a via de administração que não é recomendado após a cirurgia bariátrica? Intramuscular, via oral, anel vaginal, PETs? Na verdade, não se recomenda muito via oral. As outras vias não teria nenhum problema, né? A gente, na verdade, acaba usando bastante em consultório o anel vaginal. A gente recomenda o DIU em muitos casos, mas as pílulas não são interessantes porque essa absorção pode ser muito errática e o paciente pode realmente vir a engravidar. Então, da mesma forma, nosso guideline ele recomenda que os pacientes sejam recomendados a usar uma outra forma de contracepção após o procedimento cirúrgico. Então, aqui seria não recomendado a via oral. E, por último, relata que manteve o uso dos polivitamínicos na gestação. E aí fica a pergunta, é suficiente? Será que o uso dos polivitamínicos vai ser suficiente para essa gestante? Não. Na verdade, os polivitamínicos não são nem suficientes para não gestante. A gente, habitualmente, no nosso serviço, a gente tem que fazer outras reposições, como, por exemplo, vitamina B12, ferro. Então, a resposta é que não. A gente precisa realmente estar avaliando esse paciente com outras reposições. Então, essa paciente ela chegou com um hematócrito de 33, hemoglobina de 12, né, VGM e HGM baixos, uma reserva bem baixinha de 6 de ferritina, a vitamina D de 15 e a B12 de 220. 220 está dentro do padrão de normalidade, que é de 180 a 800, mas não para paciente bariátrica. A gente tem observado que pacientes bariátricos eles têm sintomas de neuropatia, déficit de memória, entre outros, com vitamina B12 no limite inferior da normalidade. Então, para a gente,
Isso não está bom. Nossos pacientes, a gente mantém normalmente uma vitamina B12 superior a 400 na nossa prática clínica. Então, dando seguimento, a gente diagnostica anemia ferropriva, hipovitaminose D e hipovitaminose B12. Para essa paciente, então, a gente fez o ferro elementar, 200 miligramas por dia. Para B12, a gente faz um esquema de 50 mil por semana por 8 semanas. Depois, a gente mantém um basal de 3 mil. E para B12, a gente faz, então, a vitamina B12 injetável, uma ampola por 3 meses. A via oral também pode ser usada. Aqui eu estou falando muito dos pacientes que veio para a gente, paciente do Estado, paciente carente, é muito mais barato fazer intramuscular, mas desde que você reponha com a dose mais elevada, oral, você também pode estar fazendo uso dessa posologia. Não é muito recomendado o ferro venoso no primeiro trimestre, né, da gestação. Alguns pacientes, como eu falei para vocês previamente, chegam com uma hemoglobina muito baixa. A gente já se deparou com hemoglobina de 4, de 5 no nosso serviço. E esses pacientes, muitas vezes, a gente não consegue, somente com a via oral, fazer essa reposição adequada. Eu trouxe a orientação, né, do RU para a gestante, que vocês, com certeza, né, conhecem bem, colocando a importância realmente da suplementação do ferro e do ácido fólico e no cálcio nesse paciente, mas sem muita indicação de suplementação das outras vitaminas. O paciente pós-bariátrico, a gente normalmente faz uma manutenção com o ferro, o cálcio, a vitamina D, a vitamina A, as vitaminas lipossolúveis, A, D e K, só se for uma cirurgia mais agressiva, né? Uma derivação biliopancreática, que a gente habitualmente não faz. Então, para a nossa casuística, a gente normalmente não repõe habitualmente a vitamina A. A vitamina B12 é uma vitamina de depósito extremamente importante de ser avaliada, principalmente depois de 6 meses da cirurgia, porque é muito difícil ter hipovitaminose B12 no primeiro semestre, a menos que for com a reserva baixa. Por isso é que é importante que a nossa gestante programe a gestação para que ela vá com a reserva boa de vitamina B12. E aí não teria problema desde que a gente acompanhasse. O zinco, magnésio e iodo, geralmente no polivitamínico, a dose usada é suficiente para o paciente manter na normalidade. Bom, caso clínico 2. Paciente do sexo feminino, 32 anos, acompanhada no núcleo de obesidade desde 2009, tendo realizado cirurgia bariátrica em 2011 pela técnica Y de RU. Antes do procedimento, ela tinha MC de 40 e evoluiu no primeiro ano pós-operatório com 76% de perda do excesso de peso. Gestante de 16 semanas. A gente usa, muitas vezes, em vez de dizer quanto peso o paciente perdeu, porque, dependendo da altura, pode ser bastante diferente um paciente do outro, a gente coloca sempre percentual de peso perdido. Que, na verdade, o ideal é que se perca pelo menos 50% do excesso de peso, né? O excesso de peso, a gente entende que é o paciente teria mais de peso para ficar com IMC de 50, que seria, de 25, que seria o peso normal. Então, acima disso é o percentual, e a gente, então, esperaria que esse paciente perdesse bastante. Bom, IMC de 40, né, obesidade, 76% do excesso de peso perdido. E chegou para a gente 5 anos depois da cirurgia, né, bastante tempo depois, cursando com palpitações, ansiedade, confusão mental, 3 a 4 vezes por semana. Os sintomas ocorriam após a refeição e melhorava com ingesta de doces. E aí, o grande problema é que, muitas vezes, o paciente não associa esses sintomas à cirurgia que fez lá atrás, 5 anos depois. Será que isso não é da gestação? E, na verdade, isso aqui é um paciente que estava apresentando hipoglicemia tardia pós-cirurgia bariátrica, que é uma condição que a gente tem se deparado com cada vez maior frequência. Então, por exemplo, se a gente, eu mostrei aqui esse trabalho porque a gente, na verdade, não tem muito uma casuística da prevalência de hipoglicemia, porque muitas vezes não é relatado, não é documentado como sendo posterior à bariátrica. Mas esse trabalho, o Lee, ele seguiu um grupo de pacientes durante 1.200 pacientes durante aproximadamente 5 anos. Ele considerou hipoglicemia uma glicemia menor que 60, que tivesse sido internado por hipoglicemia ou tratado com drogas que melhoram a glicemia. E ele considerou severa se a glicemia estava muito baixa e precisou fazer a reversão da cirurgia. O que é que ele viu? Em torno de 13% dos pacientes tiveram hipoglicemia. Então, hipoglicemia mais leve e 0,7 mais severa. Então, não vai ser incomum chegar no consultório de vocês, gestantes, com
hipoglicemia pós-bariátrica, que a gente não imaginar, não pensar nisso, a gente não faz diagnóstico. Eu trouxe isso aqui que eu achei interessante. Quem são os pacientes que fazem mais hipoglicemia? São pacientes que têm uma hemoglobina glicada mais baixa antes da cirurgia, pacientes mais magras, pacientes com MC menor, e pacientes que perdem mais peso. Então, essas são as candidatas a fazerem hipoglicemia após cirurgia bariátrica. A gente diagnostica pela tríade de Whipple, que é a hipoglicemia, glicemia plasmática baixa e que melhora após a ingesta, né, do carboidrato. Quando é que a gente pensa que pode ser da cirurgia bariátrica? Quando ocorre mais de um ano após cirurgia bariátrica, então não é uma coisa frequente que acontece habitualmente no primeiro momento. É quando os sintomas ocorrem após a gestação, quando melhora com a ingestão de carboidrato e quando o paciente apresenta tanto sintomas neuroglicopênicos quanto sintomas adrenérgicos. Então, o paciente tem associação das duas coisas. Por que eu estou colocando as duas coisas? Porque tem uma outra coisa que a gente vê também muito depois da cirurgia bariátrica, que é a síndrome de dumping, que a gente, na verdade, tem mais sintomas adrenérgicos do que neuroglicopênicos, e acontece normalmente no início, logo que o paciente faz cirurgia bariátrica. A hipoglicemia ela é mais tardia. Quando a gente pensar que pode ter um insulinoma ou alguma outra causa de hipoglicemia por trás, quando isso for mais tardio, né, ou isso for mais recente, quando o paciente tiver hipoglicemia de jejum, é outra coisa que deve alertar para a gente que tem uma outra causa, e quando for desencadeado pelo exercício. Rapidamente falando de fisiologia, a gente teria um aumento do esvaziamento gástrico, aumentando a absorção de glicose. Então, nesses pacientes que fazem hipoglicemia, a gente teria um maior pico de glicose e aumenta a glicemia e reduz automaticamente depois da refeição. Então, o que a gente percebe com isso? Que eu acho interessante, que na prática de vocês, a gente tem visto também oportunidade de estar pedindo muito teste de tolerância, né? O teste de tolerância deixa de ser um bom parâmetro para esse paciente. Por quê? Porque, na verdade, primeiro, porque ele pode sentir um terrível desconforto. Se ele fizer uma hipoglicemia muito importante depois, o paciente vai passar muito mal durante o teste. E segundo, porque a absorção é mais errática. Quando vocês veem a linha verde aqui é o controle. Olha como é que é um paciente normal que vai fazer a curva. Olha um paciente depois da cirurgia bariátrica, mesmo se ele não tiver sintomas, olha como é mais variável essa glicemia plasmática depois. Então, a gente não pode confiar tanto no teste de tolerância para diagnóstico de diabetes gestacional após a cirurgia bariátrica. Então, aumenta... como eu falei, né? Aumenta a glicemia, aumenta o IGF-1, aumenta a insulina, da mesma forma que a gente teria um maior pico de insulina pós-cirurgia bariátrica. E uma outra coisa que eu acho assim, bastante interessante é que, além dessas questões todas, o paciente, após cirurgia bariátrica, a recuperação da hipoglicemia acaba sendo mais dificultada por ele ter uma menor resposta dos hormônios contra-insulínicos. Quando a gente faz uma hipoglicemia, a gente produz uma série de hormônios para poder melhorar essa glicemia. Só que o paciente bariátrico já se mostrou que essa resposta contra-insulínica está reduzida. Então, como a gente pode ver aqui, eles têm uma redução do glucagon, uma redução do cortisol, da epinefrina, da norepinefrina e, consequentemente, uma maior dificuldade de sair ali do momento hipoglicêmico. Como é que a gente trata isso, né? Bom, primeiro, fracionar a dieta. É importante a gente identificar os alimentos que levam à hipoglicemia, para que a gente oriente o paciente a não fazer uso. Aumentar a fibra. A gente tem usado muito no nosso serviço fibra em todas as refeições. Isso retarda a absorção do carboidrato. É uma coisa bastante positiva do ponto de vista fisiopatológico. Avaliar o plano alimentar. Tem que ter um nutricionista próximo acompanhando. Uma outra coisa interessante é monitorizar essa glicemia desse paciente. Até em alguns casos, a gente teve casos bem severos, assim, que a gente não conseguia controlar com nada, e o paciente ficou muito ansioso, a gente precisava controlar com o Libre, a glicemia, né, que, na verdade, o Libre ele monitoriza a glicemia todos os momentos. A gente precisou estar controlando, durante todos os momentos, a glicemia do paciente. E, por último, tratar a hipoglicemia se presente, né? A gente trata, se for severa, com 5 gramas de carboidrato, leve a moderada, a gente dá carboidrato, mas evitar dar muito carboidrato, porque senão o paciente sobe glicemia. O que acontece? Mostrei para vocês,
cai rapidamente, mais glicemia sobe e fica o efeito ioiô, né? Fica, sobe e desce, o paciente se sente super, super desconfortável. E um kit de emergência, né? Então, na verdade, como é o paciente gestante, a gente evita usar qualquer medicação, né? Esse paciente não gestante, no nosso serviço, a gente usa muito a carbose com, na maioria das vezes, controle do caso, né? A carbose, ele retarda a absorção aí do carboidrato. Então, somente para concluir, mulheres obesas em idade reprodutiva que desejem fazer cirurgia bariátrica devem ser informadas que a probabilidade de engravidar após cirurgia sem contracepção é elevada. Então, elas têm que saber disso e já pensar num outro método aí para contracepção. Outra coisa, sempre fazer o beta-HCG antes da cirurgia. Alguns colegas têm surpreendido com paciente com ovário policístico gestante encaminhado para a cirurgia. Então, nosso serviço a gente faz para todo mundo antes do procedimento cirúrgico. As pacientes que desejam engravidar após cirurgia bariátrica devem ter uma gestação planejada, sempre, e evitar o quê? Os 18 primeiros meses. As pacientes grávidas que fizeram cirurgia bariátrica devem ser avaliadas regularmente pelo obstetra. Super importante a presença de vocês. Tem que ser uma equipe assim, multidisciplinar mesmo, junto com o endócrino e com o nutricionista. A gestação após cirurgia bariátrica deve ser acompanhada em intervalos trimestrais para a suplementação dessas vitaminas, né? Como eu mostrei para vocês, podem estar aí comprometidas. Não é recomendado a via oral para anticoncepção. E a hipoglicemia hiperinsulinêmica após cirurgia bariátrica pode estar presente, deve ser sempre pensado para ser diagnosticado e adequadamente controlado, melhorando a qualidade de vida dessa paciente. Aqui mais uma, a gente da Sociedade Endócrina, a gente está esse mês aí estreitando a relação com vocês, ginecologista, né, porque a gente resolveu aí apoiar a importância da avaliação da tireoide na gestação. Então, essa campanha nossa, hoje, inclusive, é o Dia Mundial da Tireoide, então, acho que é uma coisa assim, bastante positiva, com campanhas aí, locais e nacionais. Aqui está meu e-mail, telefone de contato, para qualquer um, né, qualquer dúvida que vocês, por acaso, aí tenham. E aqui a equipe do CEDEBA que acompanha esses pacientes. Né? Agradecer a todos aí a oportunidade da aula. Nós que agradecemos pela brilhante aula, viu, Thay? E agora, então, a gente vai deixar as discussões para o final. Então, no final, a gente abre para a discussão geral, depois de todas as palestras. Então, agora eu convido o Dr. André Lira, professor associado e livre-docente da Universidade Federal da Bahia, chefe do Serviço de Gastropatologia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da UFBA, coordenador do Serviço de Gastropatologia do Hospital São Rafael, professor permanente e membro colegiado do curso de pós-graduação de Medicina e Saúde da UFBA, Research Fellow do Serviço de Hepatologia e Gastroenterologia da St. Louis University, Missouri. Doutor André. Obrigado. Isso você pegou acho que do Lattes, né? Que não foi eu que ele disse tudo. Bom dia a todos. Inicialmente, queria agradecer o convite feito para participar desta reunião. É uma grande satisfação poder estar aqui junto a vocês. Hepatologistas e obstetras habitualmente não se encontram no dia a dia da medicina, mas, eventualmente, nós temos que trabalhar em conjunto quando nos deparamos com pacientes com doenças do fígado e que estão gestantes. Bom, quando nós falamos em doença hepática e gestação, três situações nos vêm à mente. Pacientes com doença hepática crônica pré-existente, pacientes com doença hepática induzida pela gravidez, que são essas clássicas aqui, e novas doenças do fígado que ocorrem durante a gravidez. Mas, para esta apresentação aqui, eu me deterei neste contexto aqui da doença hepática crônica pré-existente, né, e contracepção adiante. Bom, quando uma paciente que tem doença hepática se torna gestante, a pergunta que é feita tanto pela obstetra quanto pelo hepatologista é: qual será o efeito da doença do fígado ou o seu tratamento na gravidez e no feto, e como a gravidade afetará a saúde da paciente? Cirrose hepática subjacente, hipertensão portal, numa paciente que vai se tornar gestante. Na verdade, a gravidez em mulheres com cirrose é incomum. E isso é incomum porque a cirrótica tem uma alteração de todo o seu eixo hormonal, então alteração do eixo hipotalâmico, pituitário, ovariano, apresenta uma amenorreia com grande frequência e tem uma redução da fertilidade.
E também a cirrose hepática em gestação está associada ao aumento da prematuridade, a abortos espontâneos e mortalidade materno-infantil. Nesse estudo, por exemplo, que é um estudo sueco, que avaliou justamente, né, os desfechos clínicos de mulheres grávidas com cirrose, os autores observaram que nessas 103 cirróticas, que foram comparados com milhares de não cirróticas gestantes, e aqui são os dados clínicos das pacientes, eles observaram que o número de casos de cirrose por número total de gestação aumentou na Suécia nos últimos anos, né, como pode observar, como demonstra aqui esse gráfico, e que, de fato, pacientes cirróticos tinham mais baixo peso no nascimento, tinham mais uma gestação pré-termo, mais morte neonatal. De forma interessante, esse estudo aqui, pelo menos, não mostrou mortalidade materna maior nos pacientes cirróticos. Nesse outro estudo do King's College, que avaliou todos os cirróticos que tiveram gestação na instituição entre 1984 e 2009, o King's College é uma das mais prestigiadas e um dos maiores serviços de fígado do mundo. Eles encontraram 62 gestantes, né, que tiveram o parto, na verdade, tiveram a gestação. Na verdade, aí, desses casos aqui, ocorreram 26 perdas fetais, né, ou terminação precoce na gravidez, ou aborto espontâneo, nascido morto. Tem um número bastante alto, 26 de 62. E o que eles observaram é que o score do MELD, que é um score utilizado para avaliar a gravidade da função hepática, a gente usa para avaliar a gravidade da doença hepática e para alocar o paciente na lista de transplante. O KELD eles usam no Reino Unido, mas é um score que não pegou no mundo, então, na verdade, no mundo inteiro usa o MELD. Então, eles observaram que, quanto maior o MELD, como já esperado, maior a chance de complicação materno-infantil. E eles observaram que o MELD maior ou igual a 10 tem 83% de sensibilidade e 83% de especificidade para justamente predizer complicações da gestação. MELD maior ou igual a 10 é um MELD relativamente baixo, não é um MELD alto. Para indicar transplante, por exemplo, o paciente tem que ter um MELD pelo menos de 15. Então, mesmo pacientes com cirroses ainda não são compensadas, mas não tão descompensadas, ainda assim têm chances de ter complicações materno-infantis. E um MELD menor ou igual a 6, que é um indivíduo que tem o menor MELD é o 6, esses cirróticos supercompensados é que não apresentam complicações hepáticas significativas com a gestação. Sangramento de varizes esofágicas é a complicação mais frequente e grave da hipertensão portal durante a gravidez. O risco é elevado, particularmente a partir do 2º trimestre e no 3º trimestre, no trabalho de parto. Qualquer condição que aumente a pressão intraabdominal aumenta a chance de sangramento das varizes. Então, o aumento do volume intravascular na gestação, a compressão do útero gravídico sobre os vasos portais esplâncnicos e as manobras durante o parto aumentam essa chance de sangramento. E até, algumas séries mostram que até 30% das gestantes cirróticas sangram de varizes esofágicas durante a gravidez. E quando você tem uma hipertensão portal não cirrótica, que é o paciente, por exemplo, com esquistossomose, hepatosplênica, onde o quadro predominante é a hipertensão portal, mas a função hepática é preservada, os desfechos são melhores. Quando a paciente, durante a gravidez, apresenta o sangramento agudo, o manejo é semelhante ao da paciente não gestante, envolve ressuscitação volêmica, uso de antibióticos, drogas vasoconstrictores esplâncnicos, terapia endoscópica e shunts, o TIPS, que é um shunt portal, mas que são raríssimos relatos na literatura, e até transplante de fígado também. Toda paciente que tem cirrose, na verdade gestante ou não, particularmente se for gestante, tem que fazer triagem de varizes esofágicas. E se, por exemplo, a paciente não sabia que era cirrótica, descobriu durante a gestação, nunca fez triagem antes, o ideal é que se agende essa triagem no 2º trimestre, após a organogênese completa do feto e antes do maior risco de sangramento, que é no 3º trimestre. E uma vez que se detecta varizes de médio e grosso calibre nesses pacientes, a gente faz a profilaxia primária de sangramento das varizes para reduzir a chance de sangramento, ou com beta-bloqueador ou com ligadura elástica,
embora em ambas as situações os dados são limitados para a segurança e eficácia nesta população de gestantes. Vale lembrar que beta-bloqueadores são categoria C para gravidez. Nadolol a gente não tem mais no Brasil, então é uma meia-vida mais longa, mas não tem mais no Brasil, então é propanolol e carvedilol agora no lugar do nadolol. Se for optado pelo beta-bloqueador na gestação, é válido lembrar que é necessário fazer a monitorização fetal, né, para evitar bradicardia e retardo do crescimento intrauterino. Então, muitas vezes, dentro do possível, pode-se optar pela ligadura elástica, se isso for viável na paciente. Em relação à cirrose e hipertensão portal, os dados da literatura não permitem, pelo menos na literatura do ponto de vista da hepatologia, recomendar sobre o modo de parto preferido, e que a indicação de um ou outro tipo de parto vai ficar mesmo a critério do obstetra e com as próprias indicações da situação. Nesse estudo aqui, mas embora, né, não há recomendação clara, esse estudo aqui também sueco mostrou que naquelas pacientes cirróticas, aquelas 103 pacientes, é o mesmo estudo que eu mostrei inicialmente, o índice de cesarianas nessa população lá na Suécia foi muito maior, quase 3 vezes maior, 2 vezes e meia maior do que o não cirrótico. Ou seja, acaba que o obstetra tende a partir para o parto para cesariana nesses pacientes. Vamos falar só brevemente sobre algumas situações de doenças hepáticas na gravidez. Hepatite B, toda mulher grávida deve ser rastreada para o vírus B. Então, o ideal é fazer o HBS, é o mais importante. É interessante fazer também o anti-HBC total e o anti-HBS. Você já sabe logo se a paciente foi vacinada, se já teve vírus, se não tem. Fatores de risco para transmissão vertical, os mais importantes são a GHBE, que é a proteína de replicação, e carga viral elevada, aumenta o risco de transmissão. Toda criança da mãe VHB positiva tem que ser submetida a imunoprofilaxia ativo-passiva nas primeiras 12 horas do nascimento, vacina e HBIG, que é a imunoglobulina hiperimune. Isso reduz de forma importantíssima a transmissão vertical. E reduz porque a transmissão intrauterina durante a gestação é rara. A transmissão parece ocorrer mais periparto. Em mulheres grávidas, as GHBS positivas com carga viral acima de 200.000 unidades, mesmo mas não grávidas também, na verdade, aí é uma indicação de usar a terapia antiviral, que hoje em dia só tem 2 drogas utilizadas no mundo, que é o tenofovir e o entecavir. E aqui no Brasil, há 2 meses atrás, o governo agora tirou o entecavir e só disponibiliza mesmo o tenofovir. É uma droga segura na gravidez e bastante eficaz. Ela tem que ser mantida pelo menos até o 3º mês, mas quando o paciente tem indicação de utilização contínua, ela vai manter, muitas vezes, por longo prazo ou indefinidamente. Também na hepatite B, às vezes podem ocorrer flare, são exacerbações do quadro nos primeiros meses após parto, então é um período que a gente acompanha mais de perto depois que a paciente tem o filho. Também, assim, de acordo com a literatura, as cesarianas não há indicação de fazer a cesariana de forma eletiva só porque a mãe é vírus B para prevenir infecção fetal. Então, a indicação fica de acordo com a necessidade da paciente e a indicação do obstetra. E a Sociedade Americana de Fígado, a amamentação não é contraindicação e o uso de antiviral também não é contraindicação para aleitamento materno, porque a quantidade de droga no leite materno é muito pouca e provavelmente não provoca toxicidade no feto. Embora a recomendação de que as mães sejam informadas, que não existem também estudos, né, são poucos estudos que sugerem isso, então não é uma coisa assim muito clara na literatura, mas todas as organizações, CDC, OMS, não contraindicam o uso de amamentação na paciente que está usando antiviral. Vírus C, a prevalência do vírus C entre mulheres gestantes nos Estados Unidos dobrou de 2009 para 2014. E existe uma controvérsia na literatura se você deve fazer a triagem do vírus C em todas as gestantes ou somente naquelas com maior risco para o vírus C. Então, existem 2 correntes. Aqui no Brasil, a impressão que eu tenho é que existe uma tendência mais a se fazer em toda a gestante. E o exame ideal para fazer a triagem é o anti-HCV, não é necessário o RNA. O RNA a gente só pede se o anti-HCV vier positivo. Essas pacientes com vírus C, a gravidez não prejudica o curso da infecção.
Vale lembrar que essas mulheres têm 20 vezes mais chances de ter a colestase intrahepática da gravidez, aquela doença que provoca prurido e colestase. Existem algumas alterações dos níveis de transaminases e RNA durante a gestação, mas isso não tem nenhuma repercussão clínica. Isso ocorre pelo sistema imune da mulher, que muda um pouco na gestação. E até algumas mulheres que têm parto, existem raríssimos relatos que podem depurar o vírus espontaneamente no pós-parto, mas isso é bem raro, são relatos de casos na literatura. A transmissão materno-infantil varia de 3% a 15% e ela é particularmente associada a alto risco no paciente com HIV. E também se recomenda que nessas pacientes com vírus C, que se evitem procedimentos invasivos durante a gestação, que isso aumentaria a chance, né, de transmissão para o feto. Também em relação ao tipo de parto, não há dados suficientes para indicar um parto ou outro, vai ficar a critério do obstetra. E a terapia antiviral, que hoje ela é excelente, cura 99% da maioria dos subgrupos de pacientes com hepatite C, mas na gravidez nós não utilizamos nunca. Então, a terapia antiviral ela é reservada, se a paciente estiver gestante, só descobriu nesse momento que tem vírus C, ela é reservada para depois do parto. E a amamentação não é contraindicada, da mesma forma que no vírus B, exceto se ocorrerem ferimentos nos mamilos da mãe. A hepatite autoimune também é muito comum em mulher jovem. Na verdade, a hepatite autoimune, quando a gente consegue controlar com a imunossupressão antes do parto, e a paciente não for uma cirrótica, ou for uma cirrótica muito compensada, de modo geral, ela evolui bem durante a gestação. É só válido lembrar que nos 3 primeiros meses após a gestação pode ocorrer exacerbação. Então, é um período também que, depois da gestação, a gente sempre pede para a paciente retornar para monitorar um pouquinho mais de perto, porque uma significativa dessas mulheres podem ter esse flare depois do parto, essa exacerbação. E os imunossupressores, algumas sociedades consideram que deve suspender a azatioprina e outras que não precisam. Na prática, hoje em dia, a gente usa a azatioprina durante a gravidez, é considerada uma droga segura, embora se você olhar lá na categoria, lá está a categoria D, mas na prática, a maioria dos hepatologistas mantém a azatioprina durante a gestação. A CBP, que é uma colangite biliar primária, ela está associada a desfechos maternos. Na verdade, o desfecho materno é favorável, a mãe não tem problema durante a gestação, uma mãe com CBP. O que pode ocorrer é complicações neonatais e perinatais para o feto. Então, a chance de complicações no feto é maior do que na população em geral. Vale lembrar que a gestação pode desencadear o prurido nessas pacientes e o ácido ursodeoxicólico, que é essa sigla aqui, o DCA, ele pode ser utilizado com segurança durante a gestação. Mulheres que têm adenoma hepático na gestação, esses adenomas podem crescer porque são tumores benignos sensíveis aos hormônios, ao estrogênio, e quando o tumor tem maior que 5 centímetros, há risco de ruptura. Então, às vezes, né, pode ter que se indicar uma cirurgia numa paciente nessa situação, se isso tiver que ocorrer, que seja preferencialmente durante o 2º trimestre. E tem mulheres com adenoma, que, por exemplo, tem um adenoma menor que 5 centímetros e que quer fazer gestação, aí você pode, eventualmente, indicar uma ressecção cirúrgica ou radiofrequência. O radiologista coloca uma agulha lá e queima o nódulo antes da gestação. Então, essas são situações particularizadas que têm que ser vistas caso a caso, mas lembrar dessa possibilidade. A hiperplasia nodular focal, de modo geral, não tem nenhuma consequência para a gestação. Bom, em relação à contracepção e cirrose, embora esses pacientes, como eu mencionei anteriormente, eles têm mais dificuldade de engravidar, eventualmente ocorre gravidez indesejada ou até mesmo desejada nesses pacientes, por mais que se fale dos riscos. E nessa revisão sistemática da contracepção em pacientes com doença hepática crônica, hepatite crônica e cirrose, 6 estudos preencheram os critérios de inclusão dos autores, um deles com pacientes com hepatite aguda e 5 com hepatite crônica B e C. E a conclusão desse estudo foi que os anticoncepcionais não afetaram o curso da hepatite aguda, não afetaram o curso da hepatite crônica, não influenciaram na taxa de progressão ou gravidade da fibrose, não influenciaram no risco de carcinoma hepatocelular e também no risco de disfunção hepática nos pacientes que tinham hepatite B.
Então, esse outro estudo aqui que avaliou o uso de contraceptivos orais e risco de câncer de fígado, foi um estudo de meta-análise de outros estudos observacionais. Os autores detectaram que houve uma ausência de associação entre o uso de contraceptivos nesses pacientes e câncer de fígado ou carcinoma hepatocelular. E a Organização Mundial de Saúde, na verdade, os estudos de contracepção cirúrgica são muito escassos, até pela própria raridade da situação, mas a Organização Mundial de Saúde deu uma posição dela, já tem algum tempo, né, ainda não atualizou, mas está mantida essa posição, que em mulheres com cirrose compensada leve, não há restrição para o uso de métodos contraceptivos. Entretanto, mulheres com cirrose descompensada, quer dizer, Child B ou C, doença mais grave, o risco do uso dos contraceptivos habitualmente superam os benefícios. Então, nesses indivíduos, todos os métodos contraceptivos, e mesmo os outros, com pílulas, anéis, eles consideram que são riscos inaceitáveis e devem ser evitados. Na verdade, a paciente cirrótica descompensada, ela não tem um método contraceptivo que ela possa utilizar e ela tem que evitar a gestação, porque o risco de mortalidade aí passa a ser alto. Finalmente, os DIUs não foram também bem estudados em pacientes com cirrose. É a recomendação que se utilize com cautela, caso a caso, em discussão com o paciente. Existe um relato de caso de peritonite bacteriana espontânea, quer dizer, uma paciente com ascite que colocou DIU, infectou a ascite. E os métodos de barreira podem ser utilizados sem problema, mas o problema, na verdade, a questão é a taxa de falha de contracepção, que pode ser limitante nessas mulheres. Ok, muito obrigado. André, obrigada pela brilhante palestra. Me fez lembrar as aulas de seu pai, que eu vi na faculdade muitas vezes. Agora eu convido, então, minha amiga Lorena Porto Magalhães, médica em ginecologia obstetrícia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da UFBA, e da Maternidade Climério de Oliveira. Olá, bom dia. Obrigada, Silvinha. Prometo atrair a atenção de vocês nesse final, sem precisar nem dançar, nem contar piada. Vai ser bem produtiva a nossa conversa. Bom, o tema que me coube foi a contracepção na pré-menopausa. Quem é essa mulher que a gente vai atender, né? De quem eu vou falar aqui, vou focar? Mulheres acima de 40 anos. Trouxe uma foto de Angélica, que eu acho que todo mundo aqui conhece, e representa uma fração dessas mulheres. Então, como essas mulheres que têm mais de 40 anos vão se apresentar para a gente? Ou como a Angélica, com a prole constituída, um casamento estável, que quer viver plenamente sua sexualidade, mas não quer uma gestação. E vem em busca dessa segurança, que você a acolha nesse sentido. Aquela que se divorciou, que está aí pronta para se relacionar novamente e também não quer uma gravidez tão cedo, quer esta segurança. E aquela mulher que cada vez está mais comum, que nunca pensou em gestar e vem com você, quando faz 40 anos, querendo mudar esse método contraceptivo para um método mais adequado para a fase que ela está. Eu não sei se acontece com vocês, mas vira e mexe, aparece alguém com 44 no consultório, na maternidade, que fala: "Ih, doutora, me disseram que eu não ia poder engravidar mais não, então eu descuidei". E aí o impacto de uma gravidez acima dos 40 anos, ainda mais não planejada, é grande. Então, é isso que a gente vem aqui para abordar. Ou seja, liberar essa mulher que nos procura para exercer a sexualidade dela de uma forma plena e a gente poder orientá-la ao método mais adequado. E como que a gente vai fazer isso? Bom, a escolha do método é muito combinado do paciente e do profissional. Nós temos hoje várias opções. Temos os métodos combinados, que tem as pílulas combinadas, anel, adesivo e a opção da injeção mensal. Temos a opção só com progesterona, que a gente tem as pílulas só com progesterona, temos o DIU hormonal, os implantes, a injeção trimestral. Temos opções que não utilizam hormônio,
como o DIU, que aqui não está, o DIU de cobre e o DIU de prata, e devemos também pontuar os métodos de barreira que evitam as infecções sexualmente transmissíveis. Então, como a gente vai fazer? Já sabemos, já temos o conhecimento que precisamos de todos os métodos à disposição. A paciente nos procurou, a gente tem que o quê? Mapeá-la, fazer uma anamnese detalhada. Qual o maior medo que a gente tem ao dar um anticoncepcional? Os eventos cardiovasculares. Então, a gente vai mapear para evitar uma ocorrência que não é desejada, de trombose, de infarto, de AVC. E aí, vamos prosseguir nossa conversa. Bom, como vai a saúde dela? Então, algumas perguntas básicas. Eu, geralmente, começo querendo saber se fuma, se tem enxaqueca ou se já teve história de trombose. Prosseguindo e detalhando mais nessa investigação, vem fatores de risco para a doença cardiovascular, que inclui o tabagismo, já dito. Também a gente pergunta sobre a presença de hipertensão, de diabetes, a enxaqueca, um antecedente de trombose e de infarto, mutações trombogênicas que ela tenha diagnosticado, a presença de câncer de mama, ou atual ou recente, hepatopatias, que já foi dito, e uso de medicamentos, porque tem medicamentos que interferem no metabolismo hepático, que podem, né, interferir no uso do anticoncepcional. Se ela faz exercício físico, você vai ver se é uma paciente obesa. A obesidade está relacionada ao aumento do risco de trombose. Então, aí, ela veio para você, você mapeou. Existem hoje tabelas, essa ficou ruim de ler, mas não era nem a minha intenção. Como, por exemplo, você encontra fácil na Febrasgo, onde ele lista algumas doenças comuns que, com aquelas perguntas que eu falei anteriormente, você consegue rastreá-las e classifica os anticoncepcionais em categorias 1, 2, 3 ou 4. Para relembrar, 1, sem restrição ao uso do método. 2, as vantagens do uso do método normalmente superam os riscos teóricos ou comprovados. 3, os riscos superam as vantagens, mas é só o que você tem no momento. 4, os riscos são inaceitáveis para a saúde e você nunca deve utilizar. Mais um pouquinho do nosso medo, né? Que é a trombose. Bom, trombose, história de trombose ou de embolia pulmonar, lembrar que os combinados, sejam eles adesivo, anel ou contraceptivo oral, são categoria 4. Se você tiver uma trombose em curso, ele se mantém sempre categoria 4. Para usar a pílula com progesterona, se for só um histórico, você pode utilizar. Se é um momento em curso, eles se caracterizam como categoria 3, só se você não tiver outra opção. Mesma coisa aqui, ó, mutações trombogênicas, categoria 4 para os com estrogênio, categoria 2 para os que você tem apenas progesterona. Uma pergunta que vem muito são sobre as varizes. Tudo categoria 1. E uma tromboflebite superficial colocaria como 2, que você pode utilizar, os anticoncepcionais com estrogênio. E manteria em 1 os anticoncepcionais com progesterona. Algumas contraindicações à progesterona, que é bem difícil, viu, gente? Geralmente, quase sempre, a gente pode usar a progesterona. Mas uma amamentação menor que 6 semanas, um episódio atual de TEV, que é categoria 3, câncer de mama atual pregresso, que aí fica categoria 4 ou 3, tumores hepáticos benignos ou malignos, presença de uso de barbitúricos, carbamazepina, topiramato, rifampicina, que muitas vezes eles competem com o P450 e diminuem a eficácia do seu anticoncepcional. Evitar a continuidade em casos que apareçam AVC, doença isquêmica e enxaqueca com aura durante o uso. Então, o que a gente já fez? Nós já mapeamos essa mulher, vimos se ela tem comorbidade ou não, e eu já criei um raciocínio do que eu posso oferecer para ela. Se eu posso oferecer estrogênio ou não. Bom, ela só quer anticoncepção porque é sabido que o método anticoncepcional ele tem outras vantagens. Como vai o padrão menstrual dessa mulher? Porque você também quer o quê? Você quer melhorar a qualidade de vida dela. Então, o que acontece com mulheres acima de 40 anos? Você já começa a ter um aumento do FSH e aí você começa a ter ciclos mais curtos, ela menstrua mais vezes, e isso gera um incômodo, que é importante você também pensar em resolver. Então, você vai mapeá-la, perguntar sobre isso. 30% das mulheres têm algum aumento de sangramento em alguma fase da vida, e isso se acentua nessa fase. Lembrar que qualquer investigação de um sangramento alterado, você vai excluir as causas estruturais, se tem pólipo, se tem mioma, adenomiose, ou alguma malignidade, enfim. Feito essa exclusão
e você indo para a questão hormonal, você pode abordá-la desse aspecto. Aliás, pode não, deve, né? Bom, aí eu dividi elas em mulheres com comorbidades e sem. Vamos começar as com comorbidades, que tem sangramento normal. A gente pode usar desde um DIU de cobre, como pode usar o DIU de prata, que ela não tem queixa de sangramento, ela tem comorbidades, você não está expondo ela a hormônio, vamos tentar, pode funcionar. Se ela tem uma queixa mesmo com sangramento normal, você também pode oferecer o DIU hormonal. Pode também oferecer os outros compostos com progesterona. Temos o injetável trimestral, temos as pílulas e temos o implante. Mas nada impede que a gente ofereça e exponha a ela algum benefício possível que possa ser conseguido. Bom, se essa mulher que tem comorbidades tem uma queixa de sangramento aumentado, o que acontece comigo? Eu fico restrita para oferecer os métodos de DIU, de cobre e DIU de prata, que tem uma grande chance de aumentar esse sangramento, principalmente no início do uso. Então, o que eu posso oferecer a ela? Eu só tenho essa possibilidade, ela tem comorbidade, eu não posso oferecer estrogênio. Os métodos com progesterona. O DIU hormonal, a pílula, o trimestral e o implante, que é o que você tem de melhor para ela, né? Que você consiga segurar e melhorar esse sangramento. Lembrar que o DIU hormonal, 67% das vezes, nos primeiros 90 dias, ela vem com um sangramento irregular. E, em um ano, ele não promete amenorreia. Então, algumas pacientes mantêm este sangramento. A pílula de progesterona, a que a gente tem atualmente, né, e que garante mais essa anovulação, é a pílula com desogestrel, que é com 75 microgramas. Eu digo garante mais porque a gente precisa de 60 microgramas para ela ficar protegida. E é a única do mercado que tem acima de 60. Ela, em 50% das vezes, a paciente pensa em interromper o uso por sangramento. A gente tem o injetável trimestral, que ela também pensa em interromper de 25% a 50%, seja por um aumento de peso ou por um sangramento irregular, e os implantes, que 37% das vezes ela também pensa em interromper. Orientação. Bom, ter paciência, esperar de 6 meses a 1 ano. A grande maioria desses métodos tem uma melhora no padrão do sangramento com 1 ano. Existem medidas que a gente pode fazer para melhorar este sangramento. Usar um anti-inflamatório, doxiciclina por 5 dias, um ácido tranexâmico. Mas a gente não pode usar estrogênio, porque ela tem comorbidades. Bom, aí chegou a cereja do bolo, aquela que inicialmente aparece fácil para a gente, né? Aquela mulher que vem sem comorbidades. E aí? Bom, tudo que eu falei anteriormente, a gente pode usar. Ela pode usar progesterona. Mas a gente tem a opção aqui, essa interrogação, anticoncepção combinada. E aí, a gente pode? Pode. Se ela fez e não tem nenhuma daquelas contraindicações, a gente pode usar. Inclusive, muitas já vêm usando, até numa dosagem maior, que a gente, às vezes, precisa manipular. Existem no mercado 2 composições que utilizam um estrogênio diferente do etinilestradiol. Então, vamos relembrar um pouquinho do risco de trombose. Ele depende da dose de estrogênio. Você começou a ter uma melhora com pílulas menores do que 50 microgramas de etinilestradiol. E eles se relacionam ao tipo de progesterona que está associada ao etinilestradiol. Por exemplo, o composto com levonorgestrel, que é mais androgênico, ele compete mais com o estrogênio, fazendo com que você tenha menos ação dele e menos risco de trombose. Um composto mais antiandrogênico, como a drosperinona, compete menos com o estrogênio, você tendo mais ação dele e aumentando o seu risco de trombose. Então, algumas modificações que você pode fazer. O que aconteceu com esses novos compostos que não utilizam etinilestradiol? Utilizam valerato de estradiol ou estradiol. Nesse estudo aqui de 2018, fez uma comparação e achou semelhante a você usar o levonorgestrel. Então, fica uma opção igual à opção do levonorgestrel com etinilestradiol. Eu acredito que mais estudos são necessários para ele ser uma opção mais segura. A diferença, o que você faria nessa escolha? Bom, lembrar que esse aqui tem um perfil mais antiandrogênico.
que pode ser mais fácil para essa mulher se adaptar. Bom, já revisamos um pouquinho, né, de trombose, já pensamos na nossa cabeça as melhores opções. Se ela chegar com algum anticoncepcional, com algum composto de progesterona que associa maior risco, eu posso propor uma mudança. Se eu for iniciar o uso, eu também vou ter esse raciocínio. O valerato de estradiol com o Genogest, ele diminui o sangramento menstrual de privação. Inclusive, muitas pacientes usando, na hora que elas dão o intervalo, não tem o sangramento. É muita dúvida. E aí, continua usando? Está funcionando? Está funcionando sim. Uma característica do método. Diminui também os escapes e ele alcança esse objetivo mais rápido que o dispositivo hormonal. Então, pode ser uma boa opção se ela apresentar um sangramento irregular, de difícil controle, e que você não tenha contraindicação ao uso do estrogênio. Porque, uma vez tendo, tanto faz se é etinil estradiol ou se é valerato de estradiol. Você fica impossibilitado de usar. Falando um pouquinho do outro composto, 17-beta-estradiol com nomegestrol, nesse artigo de 2013, que comparou com o levonorgestrel, viu o melhor impacto no perfil lipídico, o menor efeito nos fatores de coagulação e também o menor sangramento de escape e de privação. Então, assim, o que eu acho que fica de conclusão? Que a gente tem que ter um embasamento para ter noção de todos esses métodos, de todas essas possibilidades, para que ela saia do consultório segura, é uma decisão compartilhada, mas que saia segura para exercer a sua sexualidade de forma plena, que a gente, às vezes, nessa fase, descuida um pouquinho e ela pode ficar mais insegura sem alcançar o seu objetivo. Existe uma frase na internet que a gente vê assim: seja uma mulher que levanta outras mulheres. Eu acho que a mensagem que fica aqui é: seja um ginecologista que levanta as mulheres. Obrigada. Ló, obrigada mais uma vez. Eu gostaria de chamar, então, André, Lira e Thaisa para sentarem aqui. Você quer beber uma água? Pode. E agora, então, a gente abre para a discussão. Tá bom aqui, né? Acho que sim. A gente vai abrir agora para a discussão. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, passar o microfone. Bom dia, Thaisa. Eu queria saber qual a sua experiência com relação à ocorrência de gravidez ectópica, uma vez que essas pacientes fazem cirurgias abdominais, né, às vezes de grande porte, porque fazem não só o bypass, mas também a colestectomia, e muitas vezes a gente cursa com aderências, né, abdominais. Você tem mapeado nesse seu grupo a ocorrência de gravidez ectópica? Excelente pergunta, né? Na verdade, a gente tem alguns relatos, né? Tiveram muitas vezes o paciente ele procura emergência, né? Não nos procura no ambulatório, então é importante realmente esse mapeamento, porque senão o paciente pode não referir na consulta e isso passar, né? Enfim, a gente não computar isso. Mas a gente teve na nossa casuística 2 casos de gravidez ectópica, mas eu acho assim uma coisa que a gente já se propôs a colocar na nossa própria ficha para que o residente pergunte sistematicamente a presença de como é que foi a gestação em relação a alguma complicação aí, inclusive considerando a ectópica. Você quer, Carlos? Tinha que ter outro microfone. Bom dia. Primeiro, parabenizar a todos os 3, foram ótimas palestras. Aí eu queria perguntar, na realidade, a André, em relação a você, que eu fiquei muito curiosa que você falou assim, que aumentou muito os casos de pacientes grávidos com cirrose. Por qual patologia essa cirrose? Seria a hepatopatia gordurosa que evolui para cirrose alcoólica? O que está acontecendo? Naquele grupo da Suécia. Aquele grupo de 103. Na verdade, naquele estudo, eles olharam o banco de dados, né, lá da Suécia, aí eles não botaram a etiologia da cirrose, mas, sem dúvida alguma, a doença gordurosa não alcoólica do fígado é a doença que vem mais crescendo nesses últimos anos, e eu acredito que seja por ela. Essa é a impressão, que
por ela, até pelo modo de vida que nós estamos tendo, né, no século XXI, o tipo de alimentação é a doença que mais cresce. Certamente eu estimo que seja por ela, mas eles não colocaram no estudo, já que olharam só os bancos de dados, né, da parte obstétrica, não olharam a causa da doença do fígado. Você poderia avaliar também a chance de que agora as patologias, as cirroses estão muito melhor controladas, então a chance dessas mulheres terem uma condição de sobrevida e com qualidade, até mesmo gestando, poderia também entrar nesse... Você percebe nos últimos anos, de 2000, parece que foi 2005 que começou até 2011, quer dizer, nos últimos 6 anos, uma melhora na assistência das pacientes cirróticas que poderia dar essa melhor qualidade de assistência a elas, até mesmo para engravidar? Até nessa amostra da Suécia, a mortalidade materna foi semelhante à do cirrótico e não cirrótico. Na verdade, assim, sem dúvida alguma, a qualidade da assistência melhorou ao longo dos anos, o controle da doença melhorou. Eu diria o seguinte, que a paciente cirrótica, uma vez que você consiga controlar a doença, uma vez que a cirrose se mantenha no estágio bem assim, compensado, é uma paciente que você pode considerar tanto a contracepção e, eventualmente, também a gestação. Agora, na cirrose descompensada, a verdade é que, mesmo com os... Lógico que as UTIs melhoraram bastante, né? Mas, mesmo assim, é um risco grande a paciente ficar gestante. Então, na cirrose descompensada, a gente realmente insiste para a paciente que ela evite, que ela não engravide, porque há um risco de mortalidade materna significativo e real. Na verdade, assim, a gente prefere o hepatose, por nós, a cirrótica não engravidava. Mas a cirrose compensada, a gente vê que a evolução é uma evolução satisfatória. Mas a descompensada é arriscado a paciente engravidar de forma importante. Só complementando, então nessa descompensada, porque eu vejo essas lá na maternidade de referência, a gente acaba pegando essas pacientes todas descompensadas. Elas engravidam. E a gente não quer que elas engravidem, ok. 2 perguntas. Uma, quando elas têm varizes esofágicas, a gente pode ficar tranquila de evoluir para o parto normal, caso evolua? Porque a gente já pegou paciente assim lá. As varizes esofágicas estavam ok, não estavam sangrando. Mas a gente fica tranquila em evoluir para um parto normal ou não? Essa é uma pergunta. E a contracepção para essa paciente? Porque a gente também não quer que uma paciente dessa engravide. Então, a gente fica totalmente de mãos e pés atados. Métodos de barreira, a gente sabe que eles mal usam, né? Usam de forma bem irregular. Como é que a gente faz? De fato, assim, em relação à contracepção, quer dizer, a cirrose descompensada, o uso de contraceptivos orais não é contraindicado. Ela tem que... Acho que é o preservativo mesmo, né? Não sei, a gente tem que orientar a não engravidar, mas assim, não existe... O DIU é o seguinte, o DIU ele é pouco estudado. Numa paciente, por exemplo, com ascite, eu acho que é um risco. Tem um relato de caso de peritonite bacteriana espontânea. Não tem estudo suficiente para a gente definir, dizer assim, olha, pode ou não pode. Por uma questão mais de bom senso, a gente, dentro do possível, eu acho que teria risco no paciente muito descompensado usar DIU. Exatamente. Qualquer situação que aumente a pressão intraabdominal aumenta a chance de sangrar as varizes. Então, nesses pacientes, a gente tem que sempre fazer a profilaxia de sangramento, que não elimina o risco de sangramento, mas reduz, que é com beta-bloqueador ou ligadura elástica, sabendo que o beta-bloqueador pode ter efeito sobre o feto também. Então, assim, se for possível fazer, se a gente conseguir fazer a ligadura elástica no segundo trimestre de gestação, acho que seria o ideal, né? Nem sempre também isso é possível, às vezes você tem que usar beta-bloqueador, até porque pelo SUS a ligadura você não está sempre disponível. E a via de parto acaba que, também na literatura, não é uma coisa assim tão... acaba que os obstetras optam mais pela cesárea, né? É uma coisa que não é bem assim formalizada, mas até no estudo sueco também a maioria optou por... Quer dizer, o número de cesáreas no cirrótico foram muito maior do que nos não cirróticos, né? Só mais uma coisa, você falou que aumenta a prevalência de placenta prévia nos pacientes com algum fator predisponente que leve a essa associação? A CBP, para a mãe não tem muito problema, para o feto e para as complicações perinatais é que
teria maiores problemas, não tem... A fisiopatologia não é muito bem conhecida. Não... Mas existe essa associação? Uma associação, exatamente. Então, fica alerta para isso. Tá, alô, Márcia. Eu sou obstetra e eu vou perguntar para André. André, essas pacientes que têm cirrose descompensada, né, devido à alta mortalidade, elas não teriam indicação de... Elas poderiam ter uma indicação de interrupção dessa gestação? Pensando até na gente lá, Silvinha, na maternidade nova. Mas é isso, a gente teria essa... Porque a gente lida muito com isso lá. A gente vê, às vezes, pacientes cardiopatas que não têm condições de gestar e que, muitas vezes, o cardiologista não se sente à vontade de dar esse essa posição, né? E quem termina tomando essa posição somos nós, obstetras. E aí, uma paciente, como chega lá com cirrose descompensada, nós teríamos, então, esse respaldo de interromper essa gestação, se ela tivesse menos de 20 semanas. Para ele e botando sua experiência aí, mas é para... Eu estou perguntando para André. Não, sem dúvida alguma, né? Como existe uma mortalidade materna aumentada nessas pacientes, né, se elas chegarem à gestação a termo, eu acho que é uma situação que se pode considerar, sim, a interrupção, a decisão que tem que ser em conjunto da gente com o obstetra e com a paciente também. Né? A paciente também tem que... Mas, sem dúvida alguma, eu acho que a interrupção é algo que deve ser considerado. Eu acho que só complementando, é porque lá na maternidade, obviamente, a gente não tem hepatologista. Então, às vezes, a gente recebe esse caso, então o que a gente precisa, às vezes, é do relatório, um relatório do hepatologista informando os riscos, até associar, às vezes, algum trabalho mostrando quais são os reais riscos da paciente e, de fato, conversar com a família e sugerir a interrupção. A família concordando, a gente pode, 2 obstetras, de repente, assinarem e dar andamento, junto com o relatório do hepatologista. Alguma outra pergunta? Bom dia, Ana Gabriela. Eu queria perguntar para a Thaís e para a André. Thaís, eu queria saber o valor de ferritina que vocês têm trabalhado, porque você falou da vitamina B12, e aí eu queria que você pudesse pontuar qual seria o valor ideal. E aí eu vou já fazer a pergunta para a André, que aí vocês respondem. Em relação à hepatite B, como é que está o fluxo para encaminhamento da gestante com hepatite B, para que ela realize o acompanhamento adequado, porque a gente sabe que hoje a realização de carga viral do vírus B, um pré-natal específico para ela, ela fica meio solta. O que a gente vê são os cuidados pós-parto, mas ela perde a oportunidade que você pontuou ali de fazer essa prevenção intraútero. Não é só dar imunoglobulina e a vacina depois que nasce. Qual seria esse? Existe um fluxo? Os pré-natalistas podem caminhar para algum ambulatório? Isso eu estou perguntando tanto no SUS quanto no privado. Como é que faz? Manda para o hepato para fazer a consulta durante o pré-natal? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Gabi, a gente prioriza sempre uma ferritina superior a 40 lá no serviço. Para os pacientes pós-bariátricos. Pós-bariátrico na gravidez não está assim, muito na literatura, né? A gente não encontra esse ponto de corte habitual, né? Então a gente tem usado do guideline mesmo para nossos pacientes. Assim, é importante que as pacientes com vírus B sejam encaminhadas para a gente também acompanhar fazer uma avaliação durante a gestação. Pelo SUS pode mandar para um ambulatório de hepatologia terça à tarde lá no Hospital das Clínicas, que, num caso desse gestante, a gente sempre absorve. E no privado, acho que é importante que a gestante com vírus B faça uma monitorização também, uma avaliação para ver se a carga viral vai subir ou não, para ver se há indicação de uso antiviral ou não.
Bom dia. Eu queria perguntar para a Lorena. No caso, Lorena, a paciente nessa fase aí perimenopáusica que esteja usando o Dilmirena, você respeita o tempo de validade dele para permitir a troca? Ou você pode adiar mais um tempinho desses 5 anos em função de pensar na TRH? Qual é a sua opinião? Já existe em Ribeirão, já é um movimento de você poder esperar 7 anos, né? No DIU já existe, ela concordando, é uma proposta. E depende também do momento que ela vai fazer esses 5 anos, né? Para você até ficar mais tranquilo, para esticar mais um pouquinho e fazer a TH, que te facilitaria, né? Você faria só um estrogênio transdérmico. Acho que sim, conversando com ela, dá para esperar uns 7 anos. Você vai usar o DIU para reposição hormonal, você tem que ficar focado nos 5 anos ainda. Não existe isso, não. Reposição hormonal com Mirena, 5 anos. Tem os guidelines europeus para reposição. Então, fica ainda mais restrito, né? É isso. Quando você vai usar o DIU para reposição hormonal, você vai aproveitar... mas aquela que fez seus 47... mas que você não vai repor. Quando você vai repor, você tem que respeitar, pelo menos até os últimos guidelines, você tem que respeitar os 5 anos, sempre. Então, pronto. Bom dia, parabéns pelas apresentações, aqui é Caio que está falando, para a Thaís. Então, eu vi que você comentou sobre a questão da restrição do TOTG nas pós-bariátricas. A própria Febrasgo e a SBM, o ano passado, publicou um documento colocando que a acurácia em relação ao diagnóstico apenas com glicemia de jejum seria de 86%. Você também reitera essa recomendação de apenas a glicemia de jejum para o diagnóstico de MG na gravidez pós-bariátrica? Bom, assim, na verdade, com certeza a glicemia de jejum apenas não seria o ideal. A gente associa com a glicada também, né? Então faz a glicada junto com a glicemia de jejum repetida sempre, né? E uma outra forma da gente estar avaliando, colocando o paciente pós-bariátrica, é a gente monitorizar. Alguns guidelines sugerem o jejum e 2 horas após a refeição, para a gente ter uma ideia de evolução dessa glicemia, embora a gente não tenha uma padronização como a gente tem no teste de tolerância para avaliar ponto de corte, né? Então, realmente, às vezes, é uma situação, né, mais difícil para diagnóstico. É muito fácil quando a gente tem uma glicemia que nos permite, naquele momento, já fechar diagnóstico. Em algumas situações, a gente fica tendo que estar repetindo isso outras vezes, mas eu acho que é um instrumento que a gente tem aí para estar avaliando essa gestante. Alguma outra pergunta? Eu só vou fazer, então, só mais uma... Oi, Silvina. Jarbas Dutra está falando. Eu só tenho uma dúvida a perguntar para a Lira em relação a paciente que tem varizes de esôfago ou outras hepatopatias e utilização do Mirena, né, que você falou, parece que não tem estudos, alguma coisa assim. Essa paciente que não pode, que tem contraindicação à anticoncepção por via oral, transdérmica ou vaginal, e se ela pode utilizar o Mirena. Mirena oral, não é isso? Não, o Dilmirena. O Dilmirena, hormonal Mirena. O DIU. Se tem alguma... Não, o DIU de cobre. Na verdade, o DIU ele não é muito bem estudado. Então, em relação ao hormônio, essa liberação, pelo que eu converso com os obstetras, é uma liberação, e ginecologistas, é uma liberação bem pouca, né, a nível sistêmico. Então, eu diria que por isso não. No paciente descompensado, colocar o DIU, fica aquela preocupação, é um paciente que pode infectar mais facilmente, se tiver acititão, a chance de infecção é maior. E na paciente compensada, bastante compensada, não teria problema utilizar. Quer dizer, não teria, o problema é assim, sabendo que não existe muitos estudos na literatura, né? Mas as pacientes compensadas, de modo geral, considera-se que os métodos contraceptivos podem ser utilizados. Pelo menos os orais podem ser utilizados, o DIU avaliando, também tendo cautela, mas é algo que poderia ser considerado. Alguma outra pergunta? Não? Eu tenho uma pergunta para a Thaisa. Em relação à anticoncepção nas pacientes pós-bariátrica, a gente sabe que a anticoncepcional oral não tem uma boa absorção,
então não deve ser utilizado. O T de cobre também fica restrito, porque elas vão ter um sangramento aumentado, é uma paciente que já cursa com anemia, então não é o objetivo da gente piorar ainda essa anemia. Então, quais seriam os melhores métodos para a gente utilizar para essa paciente? Assim, a sugestão é o DIU com progestínico, né? Que, na verdade, o DIU com mirena aqui é uma coisa que a gente tem usado de forma rotineira para, principalmente, pacientes de consultório, porque muitas vezes o paciente do SUS ele não tem condições de estar colocando o DIU. O anel vaginal também é uma outra opção excelente. Inclusive, a gente tem usado de forma contínua, respeitando 84 semanas, depois suspendendo, exatamente para evitar esse sangramento que você colocou aí, que acho que a grande preocupação do endocrinologista acompanhando essa paciente é exatamente o sangramento, porque fica muito complicado, às vezes, a gente controlar com ferro oral apenas. E, então, assim, em alguns casos, pacientes mais carentes, a gente faz o trimestral mesmo, né, injetável, como opção aí também adequada. Então, gente, alguma outra pergunta? Gabi? Na verdade, eu queria perguntar para a Lorina em relação ao planejamento. Alguma orientação que você dê para aquela mulher que está planejando gestar já seria aí diferente do uso do contraceptivo? Ela está naquela fase, chegou aos 40, mas ela quer preparar sem a reprodução. Ela, enquanto mulher, você suspende com o contraceptivo? Como é que você faz essa condução do... Você está falando da mulher de 40 que quer engravidar. Assim, sem ser o planejamento, sem ser o fertileuta. Ela quer ir ainda para o fertileuta. Quais são os cuidados daquele que você trouxe? Você suspende a anticoncepção, geralmente acima dos 35 anos, ou se ela tiver alguma doença de base, você espera por 6 meses, aí você pode iniciar ácido fólico e fazer ver se ela é hipertensa, tentar compensar das doenças de base. Acho que o que a gente mais vê de gravidez acima dos 40, por isso é importante do contrário, do planejamento, é a gravidez espontânea, né? Então, mas não dá mais para você esperar muito tempo. Esperaria 6 meses e depois encaminharia para o especialista. Isso. Pronto, gente. Alguma outra pergunta? Super satisfeito? Então, tá. Eu vou agradecer, então, em nome da Sojiba, a todos que vieram até aqui, hoje, sábado de manhã. Agradecer aos nossos palestrantes pelas brilhantes aulas que deram hoje aqui. E até o próximo encontro, então. Né?